Gravando. Vamos lá. Vocês estão conseguindo ver a tela, né? Então, a gente parou aqui, ó, nesse trecho. Essa criação mental não é obra do espírito ou da consciência, que é a onipresença, mas uma criação da mente carnal dualista, feita da dicotomia, ou seja, distorções, que pensa correta ou incorretamente, sem a consciência de Deus como guia. Então, a gente não tem assim a participação direta da presença quando a gente está nessa mente carnal. É isso que ele quer dizer. Que a mente carnal, como a gente já conversou em outros encontros, é a mente do ego, né? É aonde projeta todas as imagens, que é dualista, então uma hora pensa bem, outra hora pensa mal, mas os pensamentos fazem parte dessa mente, não tem nada a ver com Deus, por isso que essa obra Além dos Pensamentos e das Palavras e Pensamentos de Joel, é justamente isso, ir além disso, porque isso não traduz o que é Deus, o que é presença, e ele não, né, se manifesta através desse parâmetro. Né? Todo mundo sensorial feito daquilo que podemos ver, ouvir, tocar, cheirar e saborear, não tem existência a não ser como criação da nossa mente carnal. Então, eu, né, dando poder para este ego, né, não necessariamente eu, como o ser maiúsculo, estou fazendo essa criação. Então, a mente do ego projeta, através desses 5 sentidos que estão ligados a essa mente, e aí cria, né, no caso aqui ele usa a criação, mas a gente, através do curso em milagres, a gente usa fazer. Por que fazer? Porque eu posso desfazer. Criação, ela já tem uma conotação de eterno. Eu não tenho como descriar, nem existe isso. É fazer. Então, eu faço essas imagens através desse mundo sensorial que faz parte dessa mente. A não ser como criação da nossa mente carnal, que por sua própria natureza e princípio é irreal, que é aquilo que eu acabei de falar. Não tem realidade. Então, o que é irreal, eu posso desfazer, porque está vindo de uma projeção da mente, não está vindo de Deus. É inconstante, oscila. Né? Então, uma hora está bem, outra hora não está bem, uma hora está feliz, uma hora está infeliz, uma hora tem, outra hora não tem, sem substância de suporte, ou seja, não se consolida, com seus pensamentos que se alternam do bem para o mal e vice-versa. Ou seja, essa loucura da mente constante que a gente tem o dia todo. Né? E a gente acabou de falar aqui na aula, né, do grupo aqui do WhatsApp, justamente isso, né? Essa mente condicionada que ela está o tempo todo oscilando é a mente do ego e esses pensamentos vêm dele. Então, como é que Joel disse no trecho lá que a gente está estudando, que isso é só um universo espiritual, quando ele fala para você ir para o silêncio, é observar. Então, a gente observa esses pensamentos e não dá importância para eles, porque se você fixa, olha da onde vem a manifestação, né? Que é a questão da mecânica quântica, que até o professor Sandro trouxe, é justamente daí. Se você deu importância e você deu sentimento, você vai gerar alguma coisa daquilo. A partir do momento em que compreendemos que o segundo capítulo do Gênesis descreve a ação da mente, temos a chave para a sua superação, para nos elevarmos para além da mente e do pensamento. Olha que sensacional isso. Ele fala. Temos a chave. Né? A gente encontrou aqui a saída, né, para não ficar nessa mente, para não ser escrava dessa mente, para eu não estar refém dela, que é o que acontece hoje em dia, né?
vem lá o pensamento, principalmente ruim, né? É o que mais predomina, o negativo, porque existe um funcionamento aí muito antigo, muito enraizado, né? E aí eu entro nessa escravidão desse pensamento, eu fico escrava daquilo e parece que eu não consigo sair. Mas se eu começo a praticar essa observação, que é uma projeção de uma mente, que não sou eu, né? É uma mente carnal, que está ali, não está sendo guiada por Deus, como ele falou, está sem consciência de Deus como guia, eu não posso dar realidade para isso. Olha que interessante, né? Esse trecho, que até ele cita ali em cima, o princípio é irreal. Então, se eu tento dar realidade, eu vou estar na ilusão. E aí é óbvio que a gente vai gerar sofrimento. Temos a chave para a superação, para nos elevarmos para além da mente e do pensamento. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nós não temos a capacidade de pensar como Deus, olha isso. Mas quando a mente é transcendida para além do pensamento, em nós se faz o silêncio. E aqui você vê que é o silêncio em maiúsculo. O que ele quer dizer com esse silêncio maiúsculo? Até eu falei do proverbial de silêncio. A minha tradução para o proverbial de silêncio é nada mais do que a resposta de Deus, né? Então eu vou para além do pensamento, se fazendo que a resposta de Deus. Então aí começa, né, a ter uma manifestação da presença e começa assim, então a fazer uma orientação, né? Começa a ver o guia interno de fato. E é interessante porque essa voz do silêncio, né, esse trovejar do silêncio, ele, ele parece uma voz que é dentro, que, óbvio, vai ser trazida como palavras, parecem ser palavras, mas na verdade não são palavras, né? A gente ainda quer, é uma forma, né, de um símbolo, na verdade, para se comunicar. Então, as palavras, na verdade, elas são nada mais do que símbolos, pelo qual o espírito, né, ou a presença se comunica com a gente. Mas ela vai além, né, dessa ideia que a gente tem de como que é a comunicação de Deus para nós. E é interessante que a gente até limita, né, essa comunicação, achando que tem que ser verbal, que tem que ter palavra. Mas a comunicação, ela é muito expandida. Pode ser uma comunicação através de outras pessoas, uma comunicação, um contato através da natureza, de, né, de um bichinho de estimação. Então, assim, como Deus está em tudo, ele permeia tudo, a comunicação, né, esse contato não precisa ser restrito a palavras, né, nem a pensamento. Pode ocorrer de várias formas. Nós não temos a capacidade de pensar como Deus, mas quando a mente é transcendida para além do pensamento, que é esse pensamento viciante que nós temos, e em nós se parecemos, Deus pode fazer soar sua palavra, sua maiúscula, né, através de nós. Quando nos tornamos capazes de ir além do reino do pensamento, então transcendo essa mente do ego, essa mente carnal, que transita entre pensamentos positivos e negativos, para a elevada esfera onde não se tem opiniões sobre qualquer coisa ou pessoa, ser boa ou má, e temos o desejo de ser perfeitamente transparentes às, né, instruções de Deus. Cara, esse trecho é sensacional. O que ele quer dizer aqui? Quando ele fala da esfera onde não se tem opinião sobre qualquer coisa, ele está falando do julgamento, né? Ele está falando do significado e julgamento que a gente tem uma tendência a dar quando nós entramos nesse momento de introspecção, de meditação contemplativa, de interiorização, que nós vamos com aquela intenção sincera, né, de obter ali o contato,
Isso já aconteceu comigo lá atrás. Foi até uma experiência interessante que eu estava tentando controlar Deus, né? Eu queria que ele falasse comigo de qualquer jeito. E, e eu vi na minha tela mental, né, a presença de Jesus, e ele disse assim: Você está tentando controlar Deus. Eu falei: eu acho que eu tô mesmo. Ele falou: Então, você não sabe quando que ele vai se comunicar. Nem nós sabemos, né? É quando você descansa e você solta sem pretensão de nada, né? Sem desejo de nada que ocorra ali, porque não é você ali que vai estar recebendo, né, a voz dele, e quem está querendo esse controle é o ego, né, é aí onde ocorre, né? Tanto é que o Joel fala: Pai, estou aqui, né, para te escutar. É como se ele dissesse: estou à disposição. E na hora que realmente acontecer, vai acontecer. E acontece, quando a gente menos espera, né? Então vamos lá. Ele fala a nossos ouvidos. Ele nos mostra a realidade espiritual que existe ali onde a aparência humana do homem de carne, que não pode agradar a Deus. Olha que profunda essa parte de agradar a Deus. Por quê que eu não posso agradar a Ele? Porque nós somos um. Como é que eu vou agradar algo que eu já sou? Eu tenho que ser, né? Então, se eu vou para o mundo humano da carne, querendo agradar o espírito, né, o espírito eterno, eu estou equivocado. Eu estou tentando trazer coisas limitantes desse mundo humano para o mundo espiritual, para o mundo que já é tudo, né? E isso é impossível, né? Eu estar levando uma coisa que é limitante de aparência, que é irreal, para o mundo real. Então, deixa eu só baixar aqui o texto para a gente continuar. Opa. Oi. Então, Deus não precisa ser adorado, como diz na Bíblia Não, diz que Deus busca quem o adore em espírito e em verdade. porque assim, você é ele, né? Se você vai para adoração, você está fazendo uma separação. Não que você não vai ter amor, é diferente. Nós estamos falando de Ah, amor, né? entendi. O amor tanto é que o Sen traz a autoestima muito assim reveladora para mim, que tem a ver com o ego. Como é que você vai fazer Deus se autoamar se ele já é amor? Eu queria falar que eu acho que assim dá a impressão, né, nessa coisa da Bíblia, tudo, que é uma idolatria, né? Que É, você tem que idolatrar. Só que é assim, eu tô tendo uma experiência muito interessante que assim, eu sempre fui muito arredia, né? A questão uhum, assim do cristianismo e da Bíblia e tudo, né? Só que agora eu estou assistindo umas palestras de um pastor que chama Luciano Subirá, ele é evangélico. E ele fala uhum. dessa adoração, e ele fala da comunhão do Espírito Santo, e eu estou entendendo tudo que ele está falando. É o que a gente Por estuda causa aqui. do SEM, né? É o que a gente estuda Exatamente. aqui. É bem interessante, porque eu jamais conseguiria assistir uma palestra evangélica antes, assim, do SEM, né? Uhum. Interessante. Se complementa, se traz pessoas que têm ali talvez uma inspiração mais afinada, né? Ele não está tão viciado, talvez, em dogmas que já estão, né, bem enraizados aqui, né, com coisas antigos, né? E ele consegue ter um filtro melhor que outros. E aí consegue trazer a verdade um pouco mais refinada.
E o que eu entendo nesse texto é justamente isso. Agradar é como se você se diminuísse, você se colocasse num lugar de pequeno, né, de inferior a ele. E Sim, quando é o que os evangélicos fazem. Eles dizem que é, nós, o ser humano, a gente não vale nada. Só quem vale é Deus. No caso, nós então, somos insignificantes, nós somos imerecedores. Deus nos olha amou aí, porque é porque é e uma coisas compaixão que ele incríveis. tem com você, né? Ele falou, vou te amar porque é só o que resta, né? Mas nessa palestra que eu estava assistindo, ele estava falando assim, que na realidade todo mundo nasce com já no perdão, né? Porque Jesus Cristo já nos perdoou, né? E então ele fala que quando a gente e aí a gente tem que é, perdo, é, ter arrependimento, que no sem seria a questão da expiação, né? Da gente É, é a mesma coisa, né? Aí deu para entender assim. E quando ele fala assim, que a Bíblia fala que a gente tem que adorar e tem que ser temente a Deus, eu acho que também são a linguagem da época, sabe? Você dá um desconto, entendeu? uhum. Mas no fim, o que ele está falando pelo menos esse pastor, vamos dizer assim, né? O que eu entendi, ele está falando a mesma coisa do que o Sem fala, que a gente já tem o perdão, que a Olha, gente já Dreia, está com são ele. poucos, Dreia. São poucos que É? falam essa língua, sabe? No mundo dos crentes tem muito, muito pastor que, olha, é um jugo, sabe? É um jugo pesado que eles colocam na gente. São bem É. poucos os que falam igual esse aí falou que tu ouviu. Nossa, eu estou gostando bastante dele. Nossa, estou achando ele bem bacana. E ele fala Eu assim, assim, fala que a gente já tem o perdão já desde que nasceu, desde que a gente consiga fazer a conexão com o Espírito Santo, que tem que ser uhum, todo dia, a gente tem uma comunhão diária uhum. com ele, e deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, exatamente igual um curso em milagres. Foi exatamente o que ele falou. Eu assisti Muito aquele vídeo que legal. você me mandou, eu assisti inteiro. Realmente muito bom. Você tira assim, posso dizer talvez uns 80% ali Sim. de entrelaçamento com o Joel e com o curso em Milagres, né? Aham. Vai ver É que bem ele legal. tá fazendo o curso em milagres também. Vai Só ver que pode. Não, a gente nem Só pode, sabe, né? porque se ele vem só da Bíblia, é impossível ele ter esse entendimento. É. Ele tá Depois estudando mais alguma coisa. depois você escuta alguma coisa dele e aí você vê se você gosta. depois Tá você bom. escreve aqui Odrai, escreve depois no chat aqui, No eu não sei chat. onde é, mas a gente acha, e coloca o Nem eu nome que dele sei. para Val poder achar. Oi? Tá bom. Tá? Tá. Então, e a gente continuando aqui. Mas nesse momento em que Deus fala, o homem de carne é transformado no Filho de Deus e volta de imediato para o Éden, onde, como Filho de Deus, vive sob sua direção. Então, ele faz ali, né, não vou dizer o reconhecimento, porque ele já é, né, mas nesse momento que você fez a abertura, a receptividade, ele já não está mais olhando para nós ou tratando a gente como esse ser limitado que a gente acha que é. Né? Porque para ele nós somos o filho impecável, invulnerável, perfeito, né? Amor e luz que nós somos. E aí volta imediato para o Éden. O que ele quer dizer aqui imediato? É a paz na mente, é o acolhimento, é o conforto. E nesse momento que ele se revela, né, se desdobra através de nós e a gente tem escuta, né, tem a sensação ali de um arrepio, você sente mesmo a presença, você já está no paraíso, né? Você volta para o estado original de onde você nunca saiu. Mas que essa mente carnal, essa mente do ego, faz você acreditar que você está fora. E aí é onde todo o inferno na mente ocorre.
A crença em dois poderes é o que nos prende às alternâncias dos pares e opostos. Harmonia e discórdia, pobreza e abundância, vida e morte, doença e saúde. Então, o que é a crença? Né? Eu acreditar, eu tentar fazer disso a minha realidade. Então, eu acredito o tempo todo que isso existe. Então, eu fico presa nessa mente, né, dual, que está trabalhando o tempo todo com pares de opostos. Então, eu tenho momentos de abundância e eu tenho momentos de escassez. Tenho um momento de alegria e momentos de tristeza. E é o que o HC fala, né? A presença é alegria constantemente. Você acorda nesse estado, vai dormir nesse estado. Então, por que isso acontece? Porque isso aqui não é real. Então, eu estou num lugar, né? Isso aí a gente pode conversar depois, porque a gente acha que está, mas não está de fato, é uma mente projetada, né? Eu transito o tempo todo nisso porque é onde essa mente ela sobrevive, é onde ela se mantém. Né? Então, por isso que tem pessoas que dizem, mas isso é assim mesmo, como eu já escutei de uma psicóloga renomada, né? Que é impossível você estar num estado de alegria constante. Não é. Quando você faz a verticalização, você vai para a unificação, você está na presença o tempo todo, que é o que os realizados permaneceram, né? O Ramana, a Nisargadatta, o Tolle, dentre outros, encontraram esse estado. E o curso traz isso, o curso de milagres, né? Eu penso que quando uma psicóloga fala dessa questão de estar em alegria constante, é uma alegria que tem alguma coisa em troca, né? Então, assim, é uma alegria que não vai durar porque está sempre satisfazendo algum desejo, alguma coisa daqui, né? Então, não é bem uma alegria, né? Pode ser, né? Mas na época que eu assisti esse vídeo, acho que foi ano passado, e o ano retrasado, ela é bem famosa no YouTube. Eu não vou dar nome nem nada, porque não é o caso, né? Eu só estou fazendo aqui trazendo uma descrição, né? Porque talvez para ela está vendo só o lado humano, né? Que nem você falou. Então, eu estou tentando ser alegre o tempo todo porque eu estou consumindo coisas ou estou mentindo para mim mesmo, né? De que é a tal da felicidade ou positivismo tóxico, né? E Uhum. aí que as pessoas levam, né? Não, você está vendo as coisas por esse ângulo, né? Pensa positivo, que vai mudar, então, e não respeita a linguagem do outro, que o curso Milagres também traz isso. O quanto nós precisamos respeitar a linguagem do outro, olhando com a mente do Espírito Santo, né? Quando a pessoa ela não está naquele estado de harmonia, né? Então, essas alternâncias dos pares opostos têm a ver com essa mente carnal. E aí a gente acha normal. A vida é assim mesmo. E acredita nisso e vai levando isso para o resto da vida, né? Tanto é que o Joel fala que quando você faz aquela entrega absoluta, né, e sincera da presença da sua vida e reconhece que a única consciência que existe é ele, você sai dos tais dos pecados, que na verdade os pecados são o sofrimento, são as crenças no sofrimento, acreditando nessa mente carnal, e eu me torno branco como a neve. Então, a questão do karma, né? A questão da lei do karma que a gente já falou, que tem que pagar, e karma para o curso é culpa. E para o Joel não é nada diferente. É eu acreditar numa mente, num sonho, numa mente de projeção, que está me contando uma coisa que não existe. Né? Então, a gente fala, uma mente sem culpa não sofre. Então, acho que é mais ou menos isso que ele quer dizer aqui.
Na medida de nossa habilidade em permanecer centrados em nosso ser interior, descobrimos que só há um poder, que não é bem ou mal, sob qualquer aspecto. E isso nos torna livres e nos traz a paz da compreensão. Aqui, resumindo, é você não ser mais escravo do que está do lado de fora. O ser livre dele é que você não acredita mais em nada daquilo. Então você se tornou livre. E a liberdade está onde? Na mente. Não é o corpo que está livre, é a mente que está livre. Ela está livre dessa mente carnal, dessas projeções, dessas imagens. E aí a libertação, quando acontece, é a paz. Eu compreendi. Porque dizem, né? Já teve pessoas aí no meio artístico, uma vez eu escutei, acho que foi a Maite Proença, que diz o seguinte, que todo sofrimento precisa de uma compreensão, né? E dessa compreensão você tem a libertação. E a compreensão aqui é muito mais abrangente do que você simplesmente entender que, por exemplo, se alguém muito querido faleceu, você compreende que aquilo é algo natural da vida, né? Essa compreensão ela é muito mais ampla, é uma compreensão de que existe uma irrealidade aqui. E eu não estou sujeito a essa irrealidade a partir do momento que eu não acredito mais nela. O único demônio é o conhecimento do bem e do mal. E a gente brinca às vezes, né? A gente chama o ego de demônio. Mas ele não é o demônio. Decidimos que algo é bom e o é para nós, ou que algo é um mal. E também assim o será, embora a verdade seja. Não há nada que seja bom ou mal. É o nosso pensar que assim o faz. Então, de novo, né? É o significado que eu dou. E isso calha com o estudo da rosa. Como assim, né? Não achar a rosa linda, né? E para algumas pessoas não é nada, é apenas uma flor. É exatamente isso. Livrando-nos dos pares de opostos, então eu saio desse lugar de considerar e da fazer julgamentos, porque aí o sofrimento vem do julgamento, vem do significado. Podemos parar a gangorra da mente humana, o que não é de fato tão difícil ou impraticável como parece. De fato, né, eu acho que ele tinha uma inclinação, assim, já inata, né, dele trabalhar essas questões com maior facilidade do que outras pessoas, né. O Joel, ele, acho que já era um espírito, assim, que já veio muito mais preparado, né, e, inclusive, a gente fala do currículo, que o currículo está pronto, né, o curso Mulheres fala muito disso. Então, o Joel, ele veio para fazer isso aqui. Eu não estou dizendo que ele não deva ter tido as suas dificuldades que ele teve, que ele narra isso na autobiografia, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa questão aqui de não ser tão difícil e impraticável é total disciplina e comprometimento. De aos poucos ir saindo desse condicionamento, que é aquilo que a gente falou, né? Quando você tem um emprego, né, fixo, né, você precisa responder para alguém, fica mais difícil mesmo você praticar essa questão da espiritualidade com afinco, né? Então você vai ter menos tempo. E aí pode ser que leve mais tempo para se chegar aonde se almeja, né? Embora não há lugar nenhum para se chegar. É um paradoxo, né? Então é só para a gente dar um parâmetro aqui. Mas se a gente acorda já, eu tenho tido isso muito, sabe? Eu não sei o que acontece, às vezes eu estou em sonhos assim agitados e eu me percebo no sonho dizendo para mim mesma: Deus é real e eu sou filho de Deus. Só Deus. E eu acordo falando isso. O que seria isso? Eu já estou com a minha consciência imbuída disso, né? Eu já assentei isso na minha consciência. Então, quando eu estou num estado
de sono, né, de sonho perturbado, assim, eu me pego eu acordando falando isso. Como é interessante a mente, né? Então, eu acho que é uma coisa de você realmente ir para a prática no dia a dia, 5 minutos de manhã, 5 minutos da noite, na hora do almoço, mais 5 minutos, porque vamos combinar, né? Andréia, a gente já conversou sobre isso algumas vezes. A presença sabe o que você está fazendo, e é ela que está fazendo. Né? Então, o desdobrar da consciência ali é ela, né? Então, as pessoas acham que não estão fazendo nada, mas a presença está ali, ela não é burra, né? É onipresença, onisciência, é ela que sabe o que está acontecendo. Então, só o fato, o ato de sentar para meditar com a intenção de fazer uma conexão, já é a presença agindo, né? Perguntaram-me muitas vezes, como posso parar de pensar? Eu acho que essa pergunta foi feita por Eckhart Tolle em algum vídeo que eu assisti dele, eu não sei se tem no Poder do Agora também. E eu encontrei um modo. No momento em que posso olhar para uma pessoa ou condição, sabendo que não é boa nem má, meu pensamento para e minha mente se aquieta. Interessante, né? Por quê? Porque o julgamento é só do ego, não é de Deus. Deus nunca julga. Não há julgamento em Deus, né? Então, o julgamento está vindo do ego. Então, se eu olho ali para alguém, para uma situação, e já dei uma classificação, eu já fiz ali um julgamento, é um pensamento, né? E se naquele momento eu deixo de dar poder para esse ego, né, eu falo para ele assim, não, isso aí não existe, não. Você anula, né? Você começa a já virar ali um praticante mesmo, sério, dos ensinamentos do Joel, né? E isso é no dia a dia, para todas as situações, mesmo que sejam aquelas mais difíceis, que a gente sabe que a gente tem no dia a dia, e a gente, né, vai ter que praticar em todos eles, porque pelo curso, né, ele fala, não existe problemas pequenos, problemas grandes. Existem problemas. Não existem transtornos pequenos e transtornos grandes. Imagina se você tivesse que classificar cada um por nível. Né? E isso traz uma liberdade que o Espírito Santo vem e resolve todos no mesmo nível, da mesma forma. Então, desde uma unha encravada até uma questão de doença terminal, é a mesma, é a cura mesma. Né? O único demônio é o conhecimento do bem e do mal. Isso é interessante que o curso Milagres ele fala disso, né? O demônio existe, desde que ele seja uma crença. Se você fizer essa crença ela se tornar realidade, é o que você vai vivenciar, porque como está na mente do ego e ele projeta essas imagens, então elas vão ser verdadeiras para você, porque está no sistema de crença, né? Decidimos que algo é bom e o é para nós, ou que algo é um mal, e também assim o será, embora a verdade seja. Não há nada que seja bom ou não. É o nosso pensar, porque assim é exatamente isso. Se eu quiser, né, que esse demônio exista, ele vai existir mesmo, e ele vai fazer o que tem que fazer, porque ele está dentro do pares de oposto. E o curso também fala disso. Ele fala assim, não subestime o poder da sua mente, que é essa mente carnal. Porque da mesma forma que ela consegue fazer coisas boas, que é a tal da mecânica quântica, né, que é o colapsar de onda, ela pode fazer também negativa, assim como faz, né? Que a gente presencia aí as questões
de escassez, de miséria, de doença, e por aí vai. Eu acho que eu repeti aqui. E eu encontrei um modo, no momento em que posso olhar para uma pessoa, condição, a minha mente se aquieta. E isso é o seu filho, pois agora não emite pensamentos em que possa se fixar. Não penso bem, não penso mal. Tudo o que sei é que é, e estou de volta ao centro do meu ser, onde está todo o poder. Então, nesse momento aqui, que ele parou de julgar, parou de fazer a classificação, ele parou de pensar no bem e no mal, né? Só existe... a situação é, a circunstância é, mas eu, dentro de mim, olhando para aquela projeção, né, da imagem, está vindo da minha mente, se eu troco aquela mente naquele momento, né, saio dessa mente do ego e vou para a mente do espírito, acabou, né? Não tem mais poder ali, porque ele fala dessa questão do poder humano, né? Sobre todas as coisas que a gente quer realmente controlar tudo. Que é o que ele fala aqui, tudo o que sei é que é. É o que é. Então não entra mais no julgamento, aí os pares de opostos eles se encerram. Nossa mente não tem descanso quando não pensamos a respeito das coisas ou pessoas. Quando pensamos a respeito das coisas ou pessoas. Tanto em termos de bem como de mal. Mas ela descansa quando abandonamos todos esses conceitos. É o que a gente acabou de falar, né? O julgamento, a classificação, o significado. E aí a mente entra numa neura, né? Entra no sofrimento. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, eu tenho que toda vez vir aqui no texto. Vou pegar mais um pouquinho aqui, a gente falar mais um parágrafo e a gente deixa o resto para a semana que vem. Aqui. Após bastante experiência lutando contra qualquer forma de erro que possa razoavelmente ser imputado à raça humana, e após ter visto uma boa parte de erros ser reduzida a nada pela simples descoberta da não existência de bem e de mal, já que só Deus é, atingimos a condição que nos permite ter convicção suficiente para responder ao nosso Pilatos particular. Nos termos de Jesus, o Cristo, não terias nenhum poder sobre mim, não fosse aquele que te foi dado do alto. Sensacional, né? Então, esse poder, ele só pode vir do Criador. E aí entra um paralelo com os milagres, que ele fala que essa mente, né, o ego em si, ele usurpa, né, o poder de Deus o tempo todo. Ele quer dar autoria, né, para a criação, para nós, né, ele quer a todo momento provar que ele tem o mesmo poder. Mas ele não consegue. Então, essa frase aqui, né, não terias nenhum poder sobre mim, se não fosse aquele que foi dado do alto, é justamente isso. Essas coisas irreais que o ego faz a gente acreditar que tem poder sobre nós, é a tentativa de usurpar o poder do Criador, né, afirmando através de curas aqui, de magias, né, com questões de doença, de quando ele te dá as misérias da vida, ele te dá um pouquinho ali de não abundância, né, mas ele te dá um pouco de dinheiro, ele te dá um pouco de bens, e aí você fica, né, sossegado, mas aí depois vem e tira, porque a transição entre os pares de opostos é constante, né? Ele faz você, né, tenta fazer você acreditar que esse mundo ele tem poder, né? Mas não existe nenhum outro poder a não ser aquele que pode ser dado através do alto. E ele também pode tirar, né? Então, mas eu acredito que como a gente é filho, nós temos aí a filiação, e o curso traz isso,
o poder de criação que me é concedido, né, vem dessa extensão do Criador. Por isso que a gente fala do co-criador, né? Mas a cocriação, ela só pode ocorrer quando a mente está no céu, que é a mente em paz. Uma mente perturbada, ela faz. Mas uma mente que se encontra em paz, é no Éden que o Joel fala, que ele te remete ao Éden, é aí onde realmente a gente cria. Aí a gente cria alegria, cria abundância, cria prosperidade, cria saúde, porque tudo já é, né? Então, o curso ele deixa bem claro isso. E o Joel aqui também, né? O co-criador consciente, e ele cita, né? E até o Sandro trabalhou isso bastante nos livros dele, é justamente isso. É quando eu estou com a mente, na verdade, eu estou consciente, né, da consciência. E estar consciente da consciência, uma paz na mente. Nada que vem de fora me afeta. E aí, quando eu chego nesse estado de não mais identificação com esse lugar, com esse mundo, aí eu começo a criar. E eu acredito que isso, no início do processo, oscila. Eu vejo que tem uma oscilação. Nós temos aí o vislumbre de milagres que vão ocorrendo. A gente vai percebendo, você vai testemunhando não só os seus, mas os de outras pessoas, né? E isso tem a ver com o poder, né? Que foi te dado do alto. Meu filhote está aqui, querendo comida. Então, não sei se alguém quer comentar alguma coisa para a gente finalizar essa parte. Eu vejo como sendo esse poder que veio dele, né? Só pode ser dado por ele justamente dessa forma, né? Eu crio porque ele me permite criar, porque é uma extensão dele, mas eu preciso fazer uma escolha, né? A minha mente, ela precisa estar em paz, eu preciso estar nesse lugar de reconhecimento do espírito. E aí sim, eu acho que acho não, certeza que aí começa a acontecer as manifestações, né, pelo espírito e os milagres que a gente vai testemunhando, né, no decorrer do caminho, né, da prática, né, do dia a dia. Então é isso, gente. Quero agradecer vocês por mais uma semana. Eu vou verificar aqui quanto falta mais desse capítulo, aí eu aviso vocês aqui no Telegram, para ver como que a gente consegue terminar. E aí a gente vai entrar no ego. Depois desse termo, nós vamos falar do ego, Joel, junto com o 100. Então, eu vou trazer um paralelo de Joel com o 100 para a gente poder ter um conteúdo mais rico, né? E deixar registrado aqui, porque o Sandro trouxe o ego, mas ele trouxe pela vista do Jung. E esse ego ele é muito mais abrangente do que o de Jung. Tá bom? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Só quero agradecer. Foi muito bom. Como Obrigada sempre. a você. Obrigada, Val. Obrigada. Bom fim de semana. Bom final de semana. Vocês também, meninas. Vocês Um também. beijo. Fiquem com Deus. Amém. Beijo.